Yo, Geeks, tudo em cima? Vamos então analisar aqui o capítulo 378 do mangá de Black Clover. E a gente já começa ali com o Lucius dando aquela passada, né? Aquela caminhada lá, JoJo Bizarre Adventure. Por favor, encham a minha timeline do Twitter com memes do Yuno e do Asta caminhando de um lado, o Lucius caminhando do outro. Que essas caminhadas são sensacionais e esses memes são fantásticos. Enquanto o Lucius caminha na direção deles, o Asta e o Yuno correm em sua direção. Mas antes que o Asta pudesse entender o que estava acontecendo, antes que o Asta pudesse fazer qualquer coisa, o Lucius brotou na frente dele, pronto para lhe acertar um baita de um socão. E como nós sabemos, um soco repleto de gravidade causa muitos seus efeitos. Vamos falar mais sobre esses efeitos depois da vinheta. Meus amigos, então o Lucius logo de cara já acerta um porradão no Asta que faz ele ir para trás com tudo, né? O Asta tenta defender ali com a sua espada, né? Ele tenta meio que tipo assim se reagrupar, impedir com que um grande golpe consiga lhe acertar com tudo, mas mesmo assim ele é enviado para trás. A grande questão é que esse golpe abre a guarda ali do Lucius para que o Yuno surja por detrás. O Yuno então brota nas costas dele, tentando lhe acertar com a espada de Zephyr. Só que é aí que vem a grande surpresa. Lembra dos 3 grimórios que estavam abertos lá nas ramificações, lá nos casulos de Dante, Vanica e também de Zenon? Não é à toa, meus amigos. Não é à toa porque o Lucius passa a usar a magia dos seus irmãos e inaugura essas magias usando os ossos do Zenon e defendendo o ataque do Yuno sem nenhuma dificuldade. É claro que é o osso dele, né? Mas usando a magia de ossos ali do Zenon para defender o ataque do Yuno com a espada de Zephyr sem nenhuma dificuldade. Então, enquanto ele defende ali os ataques do Yuno, o Lucius se prepara para atacar o Asta mais uma vez, usando a magia de compreensão de carne, gerando uma bala de ossos e também ali uma expelição através de sangue. Lucius transforma sua mão direita em um revólver e incorpora a magia do Carioca e atira na direção do Asta. Caraca, velho, isso aqui ficou muito bom. E, cara, essa magia do Carioca, ela é perfeita contra o Asta, porque o Asta, ele não consegue anular. Ele não consegue anular uma coisa física. Não dá para anular algo que existe como um osso. Se a magia usou osso real para ser feito. Como a gente observou aqui, o osso ele vem de dentro do Lucius. Ele é formado de osso real. Então ele não pode ser ali anulado pelo poder antimágico do Asta. Não já ia falar poder mágico do Asta, né? Quem sabe que eu tô prevendo alguma coisa aqui. Mas o osso não pode ser anulado porque o osso é real. Nada que é real pode ser anulado pelo nosso protagonista. A não ser que ele consiga cortar e transformar ali em pó, mas aí é outra história. Então a magia do Carioca, ela é perfeita ali para bater de frente com o Asta e lhe dar ainda mais dificuldade. O tiro então da magia do Carioca é tão forte que o Asta tem que sacar a dama e rebater a bala para cima, porque senão ele ia atravessar. Mas o Asta consegue lhe defender, consegue defender o ataque, só que o golpe ele é tão forte que lhe derruba no chão. O ataque é tão forte que o Asta chega até mesmo cair no chão, mesmo repelindo ali a magia do Carioca para cima. Assim, nós observamos o Yuno invocando sua alabarda do Boreas, quebra os ossos do Lucius, mas o vilão consegue desviar dos ataques do Yuno de uma forma facilmente. Lucius parte para dar uma porrada violenta no Yuno, igual ele fez no Asta, mas o mesmo lhe defende usando o escudo de Notus. Porém, mesmo assim, o vilão consegue ferir o Yuno usando a magia de sangue da Vanica. É tiro para tudo quanto é lado, é porrada para tudo quanto é jeito, e o Yuno vai também sendo acertado, vai também sendo pego ali pelos ataques do vilão. Então, o Lucius acaba meio que tipo assim, se preparando para novos ataques. O Asta se reagrupa novamente e voa em direção ao Lucius, enquanto o vilão manda 2 projéteis para cima do Asta, enquanto ataca o Yuno com a magia de sangue. Caraca, é magia pra tudo quanto é lado. O cara gera disparo, faz o sangue, manipula ali os projéteis, joga pra cima dos caras e isso vai lhe dando uma abertura muito maior no combate contra os personagens. O Asta tenta se defender como pode usando a dama,
Mas, cara, ele tem que usar a espada de tudo quanto é lado, porque os ataques estão extremamente cruéis, usando ali com o Lucius, usando a magia do Carioca. E claro, né, se você quer ajudar a gente a continuar crescendo cada vez mais, você já deixou o like no vídeo anterior, deixa o like nesse vídeo também, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Tem muito conteúdo de Black Clover pra vir agora, muito conteúdo de Black Clover pra vir agora. Nero Correio tá aí, tem muita coisa bacana pra gente comentar, então se inscreve aí porque tem muito conteúdo pra gente comentar de Black Clover aqui no canal. E se você quer continuar nos ajudando, você pode fortalecer a gente com aquele valor para se tornar membro aqui do canal, ajudar a gente se tornando membro aqui do canal com o valor do tamanho do Astinha, gente, é muito pequeno. Isso nos ajuda pra caramba a fazer com que o Geek Brasil continue a evoluir, trazendo mais conteúdos exclusivos como os vídeos de Kagurabashi e também de Sakamoto, que são exclusivos aqui para os membros do canal. Então, se torne membro, ajude o canal do Geek Brasil e nos fortaleça ainda mais. Mas a vantagem ali do Lucius perante o combate tá durando um pouco. Os dois cercam o Lucius e começam a pressioná-lo. Mas os únicos que estão se dando mal, que estão feridos, que a gente consegue observar, é o próprio Asta e também o Yuno. O Lucius então começa a pensar que a magia do vento e das estrelas tem um atributo repleto de mana e possibilidades infinitas. Esses dois poderes podem ter uma conjunção de fatores extremamente elaborantes e também ali criativos, o que o Yuno tá realmente replicando de uma forma tremendamente eficiente. E o Lucius então pensa que a antimagia é um poder capaz de derrotar e anular todos os outros poderes, o que acaba sendo algo ali bem interessante para fortalecer o lado do Asta, como os dois personagens têm ainda mais afinidades e como tudo isso pode ser algo que vai colocar o Lucius ainda mais contra a parede. E é então que as coisas começam a mudar, quando o Asta e o Yuno vão crescendo ainda mais na batalha. O Lucius já não está mais conseguindo acompanhar os dois. O Lucius vai tentando ali, porque antes ele estava atacando, ele estava começando a atacar. Depois ele estava atacando para evitar os ataques. Agora ele está só se defendendo. O Yuno e o Asta, eles estão ali massacrando o Lucius, pressionando ele pra caramba, prontos para qualquer momento lhes atropelar. E assim, o Lucius traz um questionamento muito interessante, porque os dois, tanto o Asta e o Yuno, começam a cruzar seus caminhos cada vez mais, deixando o Lucius tremendamente confuso. Ele começa a pensar que os dois têm poderes totalmente opostos e incompatíveis. Como é possível que eles conseguem coordenar assim as suas habilidades tão bem? E aqui, meus amigos, nós temos um ponto tremendamente interessante que o Lucius está enfatizando tanto para o Asta quanto também para o Yuno. Isso, dessa fusão ali dos personagens, só é possível porque o Yuno conseguiu equiparar a quantidade de mana que ele tem com a quantidade de antimagia que o Asta possui. E ele não está anulando os poderes mágicos do Yuno. Isso quer dizer que o Yuno igualou a antimagia do Asta. A gente precisa voltar lá na saga de Spade para entender que o Yuno e o Asta não lutaram tão sincronizados assim. O Asta estava muito mais na vantagem do que o Yuno mediante ao combate. Claro, toda a sua situação para lutar contra o Lucifero era muito mais favorável do que o Yuno, já que o Yuno tinha sido atropelado pelo Zenon até alguns capítulos atrás. Então o Asta estava muito mais na frente do que o Yuno em relação ao combate contra o Lucifero. Só que aqui os dois estão lutando lado a lado. E se a antimagia do Asta fosse superior à magia do Yuno, isso quer dizer que a antimagia do Asta teria que anular os poderes mágicos do Yuno. Só do modo união estar ativado, o Yuno não conseguiria usar ali os seus poderes. Assim como ele não conseguia usar o teleporte do Asta na batalha contra o Lucifero, e da mesma forma como o Asta estava apagando as sombras do Nacht no combate contra o vilão de Spade. Esse é um ponto tremendamente interessante para a gente observar que sim, meus amigos, tanto o Asta quanto também o Yuno estão de igual para igual neste exato momento. É um ponto bem interessante que o Asta está sendo aqui colocado juntamente com o Yuno e que o Tabata tem enfatizado que os dois personagens agora estão em pé de igualdade. Assim então os dois brotam nas costas do Lucius e lhe acertam com tudo. O Lucius então começa a pensar de que esses dois superam mutuamente as expectativas que tem um do outro. O Asta e o Yuno continuam ali a pressionar o Lucius ainda mais.
O Lucius então pensa que conseguiram até mesmo superar as suas expectativas. Então o Asta finalmente consegue encontrar a brecha que ele tanto estava procurando. A brecha que ele havia aprendido a achar lá na Ilha do Sol, lá na Terra do Sol. O Asta finalmente consegue encontrar o caminho para o Zenten. O Asta encontra o momento certo para usar o Zenten e consegue anular o poder mágico do Lucius no momento exato. O Lucius fica com uma cara de choque, mas ele não tem tempo de entender o que está acontecendo. Com seus poderes mágicos anulados por um certo período de tempo, ele tenta se reagrupar, ele tenta usar ali algum poder vindo do seu peito. De alguma forma ele consegue ativar, mas já é tarde demais. Quando ele tenta usar essa habilidade, o Yuno vem, brota na frente dele, usando a magia das estrelas e acaba atacando ele com a sua alabarda. Ele finca a alabarda dele no peito do Lucius, usando o modo Boreas e também o estágio santo, usando o estágio santo para definitivamente acabar com esta batalha. Vemos então que uma cratera absurda ela é formada por causa do ataque do Yuno. E assim o corpo do Lucius começa a desaparecer. Meu Deus. Meu Deus do céu. A Sylph então começa a gritar, dizendo que o Yuno havia conseguido, como se só o Yuno tivesse conseguido lutar sozinho ali contra o Lucius. E assim o corpo do Lucius realmente desaparece, né? A gente vê até um rastro, parece como um Rasengan gigante, né? Ali aparecendo ali na cena. Mas tanto o Asta quanto também o Yuno estão sorrindo. O Asta, ele sorri dizendo que o Yuno havia se superado e o Yuno sorri também dizendo a mesma coisa. Meus amigos, que atropelo absurdo dos dois personagens. É muito legal ver o Asta e o Yuno nessa mesclagem, nessa sincronia. Os dois personagens, eles estão tão ali opostos, né? Quase como se fosse ali uma parada que basicamente se encaixa, né? Aquela peça realmente que um fortalece o outro. Eles nem treinaram juntos ali, mal lutaram juntos ali no combate, ou não estão no mesmo esquadrão para ter essa sincronia, mas eles são extremamente absurdos, porque o Asta, ele cresceu com o Yuno, sabe ali como ele pode lutar, e o Yuno cresceu com o Asta e também sabe como o personagem pode lutar. E cara, é muito legal ver todo o desenrolar da batalha, o combate contra o Lucius assumindo o confronto, assumindo o ataque, batendo de frente ali com o Asta, batendo de frente com o Yuno, até a maré começar a se voltar contra ele pouco a pouco. Quando ele começa a atacar, depois ele começa a atacar para se defender, depois ele só defende, ele só consegue se defender durante o combate contra o Asta e o Yuno. A sincronização deles é perfeita. É basicamente uma resposta da força absurda que duas pessoas opostas, duas pessoas completamente opostas podem ter quando elas se unem. O que pode proporcionar para uma sociedade quando duas forças completamente opostas se unem no mesmo objetivo? Essa é a resolução do Asta contra o Lucius para conseguir superar essa força inacreditável. Mas, quando ambos acharam que haviam vencido, 4 batidas começam a ecoar por todo o salão, deixando ambos em choque, deixando os 4 paralisados e até mesmo ali com um sinal de atenção, né, de que alguma coisa está prestes a acontecer, com uma aura absurda descendo para o cenário. Caraca, será que era outro clone do Lucius? Será que eles derrotaram mais um clone? Toda essa dificuldade para derrotar mais um clone? Ou era o corpo verdadeiro, mas ele estava se preparando para um novo corpo? Será que era um corpo ali que o Lucius tinha ali colocado no trono, mas que tinha um verdadeiro corpo dele sendo preparado em outro lugar? Ou o Lucius definitivamente está aprontando alguma outra coisa, uma outra situação? Eu tô curioso porque definitivamente não dá para saber de nada do que tá acontecendo com essas batidas. O que eu sei é que algo aterrorizante virá nos próximos capítulos. Olha, o próximo capítulo vai marcar um caos absurdo no mangá. O Tabata vai matar realmente a gente do coração. Mas eu acredito que a chave é pra gente entender um pouco mais sobre essa questão, sobre o
Lucius, né, sobre a parada dele estar vivo ainda, né, provavelmente seja o Lucius ali que esteja mexendo com toda essa questão, é esse buraco no seu coração e que ele conseguiu ativar a tempo, né, ele conseguiu ali usar esse poder a tempo, porque ele tá usando as magias tudo assim, né, abrindo a mão, fechando a mão, então ele usou a magia, só que não deu pra ver a sua manifestação, então talvez tenha acontecido ali uma transferência, uma colocação pra outro lugar, ele acabou se transferindo, a sua consciência se transferiu pra outro local, não sabemos, vamos ter que esperar o próximo capítulo, vamos ter que esperar aqui o capítulo 379 de Black Clover na primavera, na primavera do Japão, né, claro, né, aqui da Europa também, mas lá no outono do Brasil, vamos ter que ficar com esse maldito cliffhanger até a próxima edição da Jump Diga. Tá, por que você fez isso? Por que não mostrou lá no final eles apareceram? O Lucius aparecendo, mas ele sempre cria esse anticlimax absurdo que é algo que a gente fica, meu Deus, e agora? O que vem a partir desse momento?